ao nosso primeiro dia de evento. Gostaria de chamar o professor Rony Silveira Pinto, professor da nossa escola, licenciado aqui na escola, mestre em Ciência do Movimento Humano pela escola, doutor na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, para proferir sua palestra intitulada Dano Muscular Induzido por Exercícios de Força. Lembrando, professor, cartão amarelo em 15 minutos. Tem? Sim. O quê? Palestra? Sim. Cartão amarelo nos 15 minutos. Metade do tempo. Oi. João, vai com calma. Bom, então, assim, primeiro, é uma satisfação. Não é melhor desligar a luz ali? Acho que é. Primeiramente, eu queria agradecer, então, o convite feito, né, para participar desse evento comemorativo e, ao mesmo tempo, técnico em alguns aspectos. Eu já, a partir daí, gostaria de pedir desculpas pela, talvez, o mal entendimento na hora que fui convidado e preparei um material completamente técnico. Eu poderia ter feito algo mais histórico, enfim, falando de uma forma mais genérica do treino de força, mas acabei por escolher um tema bastante técnico, com o qual a gente vem trabalhando aí dentro do grupo de pesquisa, ao seu coordenador, nos últimos tempos, intitulado, então, Dano Muscular Induzido por Exercício de Força. A primeira coisa que eu quero falar, claramente ao Andral, ninguém está propondo aqui que o treino de força deva fazer dano muscular, porque, na verdade, esse dano muscular que a gente vai falar, que está logo aqui classificado, né, que é a perda temporária de força que ocorre em relação à debilidade do sistema neuromuscular, ele é, na verdade, produtivo para que depois se processem as adaptações que decorrem em relação ao treino de força. Então, o conceito de dano muscular deve ser entendido nesse contexto. O dano muscular ele é classificado, segundo esses autores aqui, esse autor Paulsen e colaboradores, de acordo com o nível, né? Um nível baixo, moderado e alto, e estando, obviamente, mais completamente relacionado esse nível de dano, né, à perda temporária na força que ocorre posteriormente, né, a um intenso trabalho em nível muscular. Quando esse nível, quando essa perda de força acontece em torno de 20% a 50%, já nas primeiras 24 horas posteriores ao exercício intenso, tem-se isso classificado como um dano muscular de nível moderado. E é basicamente aqui que nós encontramos, né, a magnitude do dano muscular induzido por exercícios de força, independentemente do protocolo, e mais à frente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Bom, as aplicações dentro dessa área do estudo do dano muscular pode estar ligado a estudo dos mecanismos, né, que estão associados ao dano muscular, mecanismos esses de ordem fisiológica, neuromuscular. Pode estar relacionado ao estudo de doenças neuromusculares, várias de origem neuromuscular, entre as quais, por exemplo, a doença do Duchenne é uma delas. Pode ser usado também na perspectiva de se avaliar a eficácia de alguns tipos de tratamento, entre os quais a laser-terapia, ultrassom e outros, inclusive fármacos, e também relacionado, né, esse tema do dano muscular, a testagem dos efeitos de diferentes tipos de protocolo de treino físico que vão impactar, então, portanto, produzindo algum dano muscular que persiste por algum tempo, sendo esse dano associado a exercícios como corrida, saltos e exercícios de força de uma forma geral. Além disso, obviamente, o dano muscular, nesta perspectiva de exercício, pode estar relacionado ao estudo de populações especiais, crianças, idosos, atletas e algumas doenças específicas, entre as quais que a gente vem fazendo algum trabalho aí, a cirrose e a AIDS, né? E também podemos estar relacionado tanto a homens quanto a mulheres, os efeitos causados pelo dano muscular. A abordagem do tema que foi aqui preparada por mim envolve basicamente essa sequência de informações, as condições de aparecimento do dano, as estruturas e mecanismos envolvidos, embora aqui, né, eu não vá perder muito tempo, as consequências do dano muscular instalado, isso já nos interessa de forma a reestruturar o treino, os marcadores diretos e indiretos que são utilizados no estudo do dano muscular e a perspectiva em que se apresentam, então, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, ou seja, na perspectiva desportiva e da atividade física, e em especial, obviamente, o treino de força. A gente poderia aqui estar relacionando, né, o dano muscular em outras perspectivas de exercícios, como, por exemplo, corrida e outras atividades físicas. E o que interessa, e onde cai o dano de paraquedas nessa história todinha,
É porque, na verdade, o tempo de curso de recuperação do dano muscular é que vem, na verdade, no encontro de tentarmos estabelecer qual é o tempo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Qual é o tempo de curso que decorre de protocolos específicos de treino para que a gente melhor programe, na verdade, o que a gente mais... uma das variáveis que mais se pensa em organizar uma rotina de treino, que é o tempo de intervalo entre as sessões de treino. Então, essa é a grande, digamos, a grande sacada de nós avaliarmos e entendermos o treino muscular, o dano muscular voltado aos exercícios de força, que nos vai dar a possibilidade de mexer em uma das mais importantes variáveis agudas de organização do treino de força, que é exatamente o intervalo entre as séries. Obviamente respeitando todas as outras variáveis que também têm aí uma importância considerável em relação à estruturação do treino. Algumas condições devem ser pensadas quando a gente pensa em dano muscular. Exercício não habitual, intensidade, volume, amplitude de movimento, segmento do músculo, segmento ou músculo utilizado, ou seja, músculos diferentes respondem também de forma diferente, ao tipo de ação concêntrica e excêntrica. E é sobre essas condições aqui que eu quero estabelecer alguns comentários aí. Do ponto de vista de estruturas associadas, danificadas dentro do processo de agressão muscular, nós temos todas essas aqui, as fibras musculares e obviamente seus respectivos miofilamentos, bem como as estruturas minúsculas que envolvem o músculo, as linhas E, o sarcolema, o retículo sarcoplasmático, os túbulos T. Basicamente, essas proteínas minúsculas aqui são as proteínas que dão a sustentação do sarcômero e, obviamente, do músculo, que são as estruturas que mais parecem ser afetadas dentro do treino muscular intenso que leva ao dano muscular. Essas estruturas aqui representadas como a titina, uma proteína importante muscular, que vai encapsular a proteína de miosina, as linhas E, que na verdade são os ancoradouros das unidades proteicas musculares, a distrofina, que está ligada ao sarcolema, bem como a desmina, que está ligada às linhas Z, que delimitam os sarcômeros. Estas estruturas aqui que são agredidas mecanicamente e acabam por decorrer no dano muscular induzido pelo exercício. Alguns mecanismos associados ao dano muscular, embora não seja esse o tópico da nossa discussão, mas na verdade as contrações musculares mais intensas, não aquelas menos intensas, e aqui tem uma interrogação bastante grande, qual é a intensidade adequada ou que vai gerar o dano muscular, mas enfim, contrações musculares intensas vão levar a um estresse mecânico, por sua vez vão romper estruturas sarcoméricas, que vão levar a uma redução no rendimento muscular ou neuromuscular, que vai iniciar um processo, a partir daqui, um processo inflamatório, que chega lá a algumas alterações de alguns marcadores que vão ativar células satélites no sarcoplasma da célula muscular, que por sua vez vão fazer com que o rendimento neuromuscular seja fruto de toda essa cascata de efeitos, vá ser levada então ao incremento da força máxima, ao incremento da força resistente ou até mesmo da hipertrofia muscular. Parece que o dano muscular está extremamente ou muito vinculado à resposta hipertrófica muscular, ou seja, entender o mecanismo com que se dá o dano muscular induzido pelo exercício de força, quais são os protocolos mais adequados de indução desse dano, nos esclarecem, nos apontam protocolos que vão nos levar a adaptações específicas dessas componentes da força muscular. Dentro das consequências do dano muscular induzido, instalado, nós temos vários efeitos agudos, esses todos aqui relacionados. Em especial, eu chamaria a atenção aqui que é a imediata perda, redução temporária, subaguda, que acontece em relação à produção de força muscular, que vai levar a uma dor muscular, que vai piorar a amplitude de movimento, que vai levar a um aumento nas proteínas musculares do sangue, edema muscular e, mais especificamente, a um aumento da ecogenicidade muscular. Ou seja, estes efeitos todos associados acabam, quando exigidos de forma correta, induzindo adaptações crônicas que vão acelerar o processo de reparação do músculo danificado e, obviamente, induzir, então, a respostas que incrementam a força e, sobretudo, a hipertrofia muscular. Portanto, o dano muscular ele está, sim, muito vinculado a uma resposta
maior ou menor, né, dos efeitos que se desenvolvem em relação à força e hipertrofia muscular. Bom, vários são os marcadores, e eu não vou perder muito tempo nisso, que indicam a presença do dano muscular. Fatores de ordem sanguínea, né, todos aqui mencionados, indicadores de um processo inflamatório desenvolvido, como a interleucina 6 e a proteína C reativa, e aspectos neuromusculares que nos indicam, né, a magnitude com que aquele músculo está lá danificado. De novo aqui a força, edema, perímetro e a ecogenicidade muscular, além de outros fatores que também estão ali associados. Bom, o dano muscular todo mundo sabe que ocorre. A gente só tem que entender, ou para prescrever exercício de força, tentar entender como é que se vai manipular alguns fatores que vão interferir diretamente na manifestação ou no desenvolvimento do dano muscular e, obviamente, as respostas decorrentes daí, que são a intensidade, o volume, a amplitude de movimento, a condição física atual e o segmento muscular envolvido. Membro superior, inferior, e dentro dos membros inferiores e superiores, variações acontecem em relação a grupos musculares distintos. Em relação à intensidade, volume, eu escolhi aqui para discutir cada uma dessas variáveis um artigo âncora. Esse artigo de dois autores que investigam de uma forma muito consistente o tema, mostram claramente, ou mostraram a partir dos seus resultados, que investigando um protocolo máximo e um protocolo submáximo, obviamente com um período de tempo entre os protocolos testados, né, os autores observaram, daqueles indicadores anteriormente listados, os pesquisadores mostraram que, obviamente, né, em condições máximas, tanto na força isométrica como na amplitude de movimento, nós temos uma redução bem mais expressiva quando lidamos com protocolos máximos em relação a submáximos. E se a gente for ver em todas as outras variáveis, algo parecido acontece, ou seja, realmente a creatina-quinase, um marcador sanguíneo, né, se mostra muito mais incrementado, e notem aqui que isso aqui nós estamos falando em termos de dias, ou seja, 5 dias após uma sessão intensa ou submáxima, nós temos ainda marcadores sanguíneos que indicam dano ainda exacerbados. E esse curso de adaptação, né, dessas variáveis todas nos serve para indicar, para nos direcionar a respeito do quanto nós deveríamos dar de tempo entre as sessões de treinamento de força. Da mesma forma, os mesmos autores mostraram aqui uma variável muito investigada nos últimos tempos, que é a ecointensidade, em que se mostra o músculo menos esbranquiçado quando trabalhado a 50% e muito mais esbranquiçado quando trabalhado em condições máximas, mostrando que esta variável, a ecogenicidade, ou a ecointensity, é uma variável, sim, que está associada à magnitude do dano. Consequentemente, em função desses dados, e há outros vários artigos que mostram algo muito parecido, né, nós podemos estabelecer tranquilamente que a magnitude do dano muscular é intensidade, intensidade e volume dependente. Seguindo em frente, em relação à amplitude de movimento se refere à amplitude em que o músculo é trabalhado, ou seja, em amplitudes menores ou maiores. Não é? Esse é um fator que também interfere na magnitude do dano desenvolvido. E, em princípio, já como conclusão, sabe-se que maiores amplitudes musculares, embora trabalhadas com menos carga, possibilitam ou desenvolvem um maior dano muscular. E esses autores aqui fizeram algo parecido na flexão do cotovelo, trabalhando de forma limitada, em amplitude máxima ou mínima, menor, e observaram esses autores alterações bem importantes que delimitam que em amplitudes maiores de movimento, o dano muscular, aqui nós temos a produção de força isométrica, ou seja, a condição inicial, e aqui os dias, como é que se decorreu a adaptação da força isométrica ao longo dos 5 dias em que foi testada, e o que nós vemos tranquilamente aqui é que maiores decréscimos na força máxima acontecem em condições em que os músculos, são trabalhados em amplitude máxima de movimento. A mesma coisa acontecendo no que se relaciona à ADM, tanto em relação à força isométrica como à amplitude de movimento, os estímulos em amplitude máxima danificam mais. Do ponto de vista ainda dos mesmos resultados dos autores, a mesma coisa foi observada em relação à circunferência, em relação também à dor muscular. Em relação à creatina-quinase, muito claro também aqui marcado, que em condições de amplitude máxima de movimento,
embora com menos carga, não é? Nós temos um dano muscular mais claramente desenvolvido. A mesma coisa sendo observado na ecogenicidade. Portanto, a conclusão dos autores, e isso referendado por vários outros autores, é de que a magnitude do dano muscular é ADM dependente. Ou seja, dependendo da amplitude que o músculo for trabalhar, nós vamos ter uma quantidade maior de dano muscular. Passando por uma outra variável que também afeta, determina a magnitude do dano muscular, ou seja, as condições físicas atuais, também já está bastante bem documentado na literatura, que sujeitos sedentários ou não ativos, eles apresentam agudamente mais dano muscular, o que sugere que um tempo maior, né, de distância entre as sessões seja dado para que se respeite todo o processo de adaptação ainda em curso. Então eles fizeram exatamente uma coisa do gênero, como eu estava falando, e chegaram aos seguintes resultados, né? Os sujeitos treinados, eles apresentaram, né, uma recuperação não total nos 5 dias, mas uma recuperação mais próxima do 100% do que os sujeitos não treinados. Isso aconteceu não só para força isométrica, repetindo, que é uma das variáveis mais utilizadas para mensuração, né, do dano muscular, ficou claramente aí apresentado. Da mesma coisa em relação à amplitude de movimento, aqui então, né, o grupo que treinou, o grupo que fez e que apresentava condições de treinados, a mesma coisa em relação à circunferência, a mesma coisa em relação à creatinina, ou seja, os sujeitos treinados apresentavam muito menos agressão e muito menos extravasamento desta proteína do que os sujeitos não treinados ou destreinados. Portanto, a conclusão disso é de que a magnitude e a extensão temporal do dano é condição física dependente. Aqueles sujeitos que nunca treinaram precisam de um tempo maior de recuperação do que aqueles que já apresentam algum grau de treinamento. Em relação a segmento e músculo, nós estabelecemos aqui claramente que há diferença em relação a diferentes músculos. Eles reagem de forma diferente. Esse estudo também dos mesmos autores, do mesmo grupo de autores, embora aqui não haja, professor Adroaldo, nenhuma repetição dos estudos que nós fizemos, né? Não repete os estudos desses autores, eles mostraram que há realmente diferença em relação ao comportamento do dano muscular, né? Dependendo do músculo exercitado, do músculo trabalhado. Neste caso, eles avaliaram, né, nos membros superiores os flexores e extensores do cotovelo, e nos membros inferiores os flexores e extensores do joelho. Fizeram uma configuração, um desenho experimental aqui apresentado, né, investigando essa questão. O que observaram esses autores? Em relação à variável mais interessante e que mostra o dano muscular, o pico de tórax, né, mostrou claramente que o dano muscular é muito menor, quase inexistente, nos músculos extensores do joelho. Ou seja, os músculos extensores do joelho recuperam-se. Primeiro, são pouco danificados, mesmo em protocolos intensos. E depois, o curso de adaptação deles é muito diferente, né, do que acontece, sobretudo, com os músculos dos membros superiores. Aqui nós temos os flexores e extensores do cotovelo, que afundam muito mais, né, saem lá de 100%, chegam a 80%, perdem aqui quase 20%, não mais, quase 40% da sua força, e acabam por levar muito mais tempo para recuperá-la, não recuperando completamente no 5º dia esses músculos de membros superiores em relação aos músculos inferiores. Algumas questões parecem explicar isso, né? A mesma coisa acontece em praticamente todas as variáveis, já falamos sobre cada uma delas. A creatinina mostra claramente isso. Sempre os extensores do joelho sendo sacrificados de forma muito diferente e muito menor que os outros músculos. Em relação à ecointensidade, a mesma coisa. E algumas especulações os autores fazem, e a partir daí, algo parecido a gente já vem fazendo aqui também, que parece que os músculos voltados aos membros superiores, por serem muito menos solicitados diariamente, sobretudo em contrações excêntricas, mesmo submáximas, como são menos exigidos nessas condições, esses músculos têm, digamos, uma janela de dano maior do que os músculos dos membros inferiores, que já operam diariamente executando contrações, sobretudo excêntricas submáximas. Portanto, esses músculos dos membros inferiores, eles se adaptam muito mais rapidamente do que os músculos dos membros inferiores. Isso já nos dá algum indicativo em relação ao processo de periodização do treino de força, em que exercícios para membros inferiores, eles podem
necessitam de um tempo menor de recuperação para a sessão seguinte. O mesmo não acontecendo, né, com o músculo dos membros superiores. Algumas outras questões foram especuladas pelos autores relacionadas a tipo de fibras. Alguns músculos têm uma quantidade maior de fibras do tipo 2, e estas fibras são muito mais lesionáveis do que as fibras do tipo 1, sobretudo que apresentam a sua linha Z mais estreita, e obviamente são muito mais afetadas, né, quando solicitadas, ainda que na mesma intensidade. Então parece que o tipo de fibra também tem aí exerce alguma interferência em relação a isso. Conclusão, portanto, né, é que a magnitude do dano muscular é local ou músculo dependente pelos dados que a gente trabalhou aí. Bom, aqui entra uma questão muito importante, vai me avisando do tempo, né, que o meu relógio parou aí. Então, assim, o que acontece em relação aos estudos que foram apresentados por mim aqui, e há vários outros na mesma linha, que seguem e chegam nas mesmas conclusões? O que acontece em relação à parte metodológica desses estudos? E aí é que eu acho importante não repetir os mesmos erros. É o fato de que esses estudos todos trabalham com protocolos excêntricos máximos. Ou seja, algo completamente distanciado do que acontece na prática. Nos exercícios tradicionais de força, as contrações excêntricas não são máximas, elas são submáximas. Portanto, não adianta nós ficarmos reproduzindo estudos em que estas contrações máximas sejam utilizadas. E é nesta linha que atualmente nós, dentro do grupo de pesquisa em treino de força, temos atuado. Ou seja, nós estamos tentando ver exatamente qual é a curva de recuperação do dano muscular induzido por exercícios de força reais, ou seja, em protocolos utilizados na prática. E não nos adianta saber o que acontece em protocolos completamente distançados da realidade. E nesta perspectiva é que a gente vem fazendo uma série de estudos, alguns deles já bem publicados na literatura, um deles que fizemos recentemente, em que avaliamos o dano induzido nos flexores do cotovelo em meninas e mulheres, publicado no Journal of Strength, em que nós fizemos algo real, ou seja, sem contrações excêntricas máximas, mas 4 séries de 10 repetições a 80% de 1 RM. Ou seja, algo bem real, algo que acontece na rotina de treino usualmente. E nesta perspectiva vamos avaliar, aí sim, todas aquelas variáveis apresentadas anteriormente, na perspectiva de ver o seguinte: olha aqui, quando eu vou para contrações reais, condições reais de treino, o que acontece? Quanto tempo eu preciso para recuperar essa musculatura? E nessa perspectiva que desenvolvemos esse estudo aí. O que nós vimos? Que naquele protocolo real de 4 séries de 10 repetições em mulheres, havia sim uma queda nos níveis de força de aproximadamente 20%, que perduravam até 72 horas depois do treino. Ou seja, isso é indicativo claro de que eu não devo treinar esta mesma musculatura num tempo inferior a esses 3 dias. Sobretudo nas condições da amostra utilizada, ou seja, pessoas destreinadas. Portanto, aqui nós temos o comportamento do grupo do braço controle e aqui o braço testado. Vemos claramente aqui que há uma queda bem importante mantida 3 dias depois deste protocolo, eu chamo realístico. A mesma coisa nós observamos em relação à circunferência, a mesma coisa em relação, a mesma coisa em termos, em relação à dor muscular tardia. Isso aqui é uma coisa muito importante nós observarmos. A dor muscular, muitas vezes, ela é entendida como um marcador de o músculo estar ou não recuperado, e que nós vemos aqui, pensando nos slides anteriores, que havia uma recuperação praticamente completa do dano muscular, da dor muscular, 72 horas após, mas ainda havia resquícios de um processo inflamatório lá desenvolvido. Ou seja, a dor muscular claramente não é um bom preditor de recuperação muscular, dentro de um protocolo, de novo, realístico. A mesma coisa em relação à espessura, nós observamos, tanto no músculo bíceps braquial como no músculo braquial, ambos avaliados. E em relação à ecointensidade, uma variável que temos atualmente explorado bastante no grupo, a ecogenicidade ainda também se mostrando muito alterada, sobretudo no músculo braquial, 72 horas após o treino, e algo um pouco menor, mas ainda significativo, sendo observado no músculo bíceps. Conclusão, portanto, desse estudo, de novo, estudo realístico, 72 horas após o protocolo, ainda há indícios de dano muscular. Portanto, para essas pessoas, pelo menos,
3 dias de intervalo entre uma sessão e outra deve ser dado. Outra questão importante, já referida, que a dor muscular tardia, ela não se constitui um parâmetro adequado, né, de mensuração, de determinação da recuperação completa do músculo. Na mesma perspectiva, avançando essa ideia, fizemos um trabalho comparando agora homens e mulheres. Relembro que o estudo anterior tinha sido feito com mulheres, e agora o fizemos com homens nas mesmas características. Esse estudo já submetido, espero em seguida publicado no European Journal of Sport Science. O que nós fizemos aí? De novo, um protocolo realístico. Queríamos ver o que acontece dentro de condições usuais. E o que nós enxergamos lá? Que também em relação à curva de reparação do dano muscular, homens e mulheres respondem praticamente da mesma forma. Ou seja, não há aí um indício de que homens e mulheres devem sofrer, né, um tratamento diferenciado no que se relaciona à projeção do treino, né? Apenas os homens apresentando, obviamente, um impacto maior logo após o protocolo de treino. Dá para ver que aqui cai muito mais do que nas mulheres. Obviamente, isso aqui é associado ao impacto da carga, porque a carga trabalhada com os homens, em termos absolutos, era muito maior do que as mulheres, e isso parece explicar o efeito aí causado. A mesma coisa, o mesmo comportamento sendo observado na circunferência, a mesma coisa, a dor muscular, né, já apresentando-se recuperada nas mulheres, apresentando inclusive um pico anterior aos dos homens. Isso aqui talvez tendo alguma relação com o hormônio estrógeno, que parece potencializar uma recuperação mais rápida da dor, enfim, do dano. Isso é o que alguns autores propõem na literatura, gostemos ou não. A espessura muscular teve um comportamento parecido, ou seja, se a gente for analisando com intensidade da mesma forma, se nós formos analisando, também aqui, tanto homens como mulheres, 72 horas após o treino, ainda apresentam resquícios de dano muscular induzido pelo protocolo atestado. Conclusão, já falamos, agem da mesma forma, não apresentam recuperação 72 horas após. As mulheres parecem ter uma recuperação mais antecipada, e isso aqui, na verdade, também tem sido observado em outros estudos. Alguns autores propõem que isso seja, digamos, reflexo, né, do hormônio, da diferenciação hormonal de homens e mulheres, estrogênio basicamente. A dor muscular, concluindo, né, não é um indexador do dano e da recuperação muscular. E intervalos adequados entre sessões de treino para pessoas iniciantes, sejam homens, sejam mulheres, é de pelo menos 3 dias. Isso mostrou-se bastante aplicado para nós no final do estudo. Na mesma perspectiva, tentando enxergar, então, em protocolo realístico, né, a diferença entre trabalharmos os flexores do cotovelo em toda a amplitude e em amplitude parcial, nós realizamos esse estudo aqui, que foi, na verdade, um estudo em que eu orientei em nível de TCC. Esse TCC não foi encomendado por mim, ele simplesmente foi apresentado como proposta e foi aceito pela estudante, e acabamos fazendo algo parecido. De novo, um protocolo realístico, né, em que nós fizemos... Não deu certo esse troço aqui. Em que nós fizemos um protocolo trabalhando em toda a amplitude, aliás, em amplitude parcial, simplesmente no curso parcial, e o outro protocolo trabalhando em curso total. Fizemos isso e vimos, identificamos, então, uma série de alterações importantes. Obviamente, o protocolo parcial, em que se trabalha no curso parcial muscular, apresentou uma carga 40% maior do que em amplitude total. Ou seja, vejam lá uma coisa interessante. Para aqueles sujeitos que dentro do treino de força trabalham com amplitudes parciais de movimento, com a perspectiva de descarregarem, de deslocarem mais carga, não é? Na verdade, o que se mostrou mais danificado foi trabalhando com 40% menos de carga, porém em amplitude total de movimento. Isso tem algumas repercussões muito importantes na lógica do treino, porque nos indicam que o dano muscular sendo maior nesta condição total, sugere que cronicamente se tem a possibilidade de desenvolvimento de níveis maiores de hipertrofia muscular, algo já observado em 2 estudos que nós realizamos e publicamos. Então isso mostra claramente que aqueles trabalhos parciais em relação ao movimento, eles pecam no sentido de que, embora trabalhando com mais carga, acabam promovendo um dano muscular, entre aspas, saudável, menor. A mesma coisa observamos em várias variáveis, praticamente o mesmo comportamento sendo aí
observar. Conclusão, 72 horas depois, não há indícios, ou há, melhor, indícios de dano muscular. De novo, a dor muscular, ela não é um indicativo, também nessas duas condições envolvidas, e a magnitude e extensão do dano muscular é dependente da amplitude em que o músculo é trabalhado. Portanto, se nós quisermos danificar mais a estrutura muscular, ainda com menor carga, isso é possível trabalhando em toda a extensão do movimento.